A palavra de hoje é em 1 Provérbios, a partir do 20, que diz assim: o convite e exortação da sabedoria. A suprema sabedoria altissonadamente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos túmulos, clama, às entradas das portas, e na cidade prefere as suas palavras. Até quando, ó nécio, amarás a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecerei o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então aqui o Senhor nos convida a exortar a sabedoria. Mas observe que aqui tem algumas interrogações. E ele diz assim: até quando, honesto, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecerei o conhecimento? Após isso, ele nos leva ao quê? À conversão. Ele diz: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, quando buscamos ao Senhor, quando tiramos o tempo para meditar na palavra, Ele vai nos dar entendimento e nos leva a nos consertar. Porque quando Ele diz convertei-vos, Ele está nos chamando a nos consertar, a deixar as práticas que Ele abomina, a deixar a mentira, a cobiça, a vaidade. Mas, porque clamei e vós recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes resestaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. É isso que o mundo vive hoje. A humanidade rejeitou o Senhor e está correndo atrás do ser, do ter. Esqueceu o ser, rejeitou o ser. Quando alguém rejeita o ser, ele está rejeitando o Deus que tudo fez, que está acima de tudo e de todos. Ele diz: antes rejeitaste-me todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Quando Deus tirou o povo, levantou Moisés para tirar o povo que estava cativo como escravo no Egito, a todo momento eles rejeitavam. Abastava uma pequena dificuldade, eles já abandonavam o Senhor e caíam no pecado. Não é diferente dessa geração de hoje. Uma geração que está buscando algo aonde não acha. O que aos olhos é muito belo, mas é a condenação da nossa alma. Por isso nós temos que vigiar, nós temos que estar meditando na palavra, nos fortalecendo, porque é a palavra que nos fortalece. E ele diz mais: também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevivendo-vos aperto e angústia. Aí às vezes as pessoas perguntam assim: mas por que fulano sofre tanto? Por que ciclano sofre tanto? Porque o Senhor, Ele disse que aqui no mundo nós teríamos aflição. Ele não disse que aqui seria só de paz, não. Porque muitos são aqueles que não querem nos ver nos caminhos do Senhor. Muitos são aqueles que rejeitam o Senhor. E não é de hoje. Olha só como aconteceu lá com Adão e Eva. Deus criou para tudo de bom. E deu ali para eles sobreviver sem trabalhar. Mas o que foi que eles fizeram? Eles foram lá na árvore que o Senhor disse que não era para tocar e comeram do fruto. Dali eles foram expulsos. A partir dali eles foram trabalhar para viver, para se alimentar, para se vestir. Nós agimos como Eva e como Adão, na desobediência.
Deixamos as coisas do Senhor de lado, buscando prazeres que o mundo oferece, que é a destruição. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Quando as angústias chegam, quando as provações chegam, aí nós corremos para os pés do Senhor. Eu digo nós porque eu também estou dentro desse contexto, porque nós somos seres humanos, miseráveis pecadores. Nós não somos melhores do que os outros. Porque a denominação diz, a minha é melhor. Não, porque aquela placa, aquele nome foi o homem que deu. Os mandamentos são os mesmos, a Bíblia é a mesma. Muda só as doutrinas, mas a palavra é a mesma. E ele diz que chegará um momento que me clamarão e ele não nos responderá. Porquanto aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor. Olha por que muitos perecem. Porque não obedeceram, não aborreceram o conhecimento do Senhor e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. Quando o filho desobedece, o que o pai faz? Ele corrige. E muitos filhos, porque não querem obedecer, não querem ser corrigidos, saem de casa e vai padecer lá na mão do diabo no mundo. Porque ali o diabo vai levantar um para cativar ele. Mas ele achava que o pai e a mãe era ruim. Ruim é o que está lá fora. Portanto, correrão, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão, mas dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Olha só. Mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Olha só o que vamos colher quando obedecemos. Mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansando do temor do Senhor. Aquele que ouvir a voz do Senhor, aquele que obedecer, estará seguro. Porque aqui nesse mundo virá muitas adversidades, estão vindo a todo momento. Mas ele nos alertou. O que nos falta é conhecimento da palavra, para entender que ele disse, no mundo tereis aflição. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se ouvirmos a voz do Senhor, se permanecermos ouvindo e seguindo e obedecendo ao que ele diz, mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansando do temor do Senhor. O nosso descanso está em Cristo Jesus. Não há salvação em outro lugar. Só existe 2 caminhos, o Hades e o paraíso. Qual escolhe para ti? Deus nos deixou livre-arbítrio para escolher qual caminho quer seguir. Ele não é como o ladrão que rebenta e entra, não, ele bate. Se você abrir, ele entra, e se você não abrir, ele vai para outra casa. É assim que Cristo é. Que Deus te abençoe e te guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Muito obrigado por todo o dia ouvir meus vídeos, compartilhar. Que Deus te abençoe e tire o dízimo do seu tempo para meditar na palavra do Senhor, porque Jesus está voltando.